Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Eu estou aqui para refletirmos sobre o Evangelho de hoje com a nossa irmã Ionara. Boa noite, Ionara. Boa noite, Silvia. Boa noite, Irandi. Boa noite a todos. E o nosso irmão Irandi. Boa noite, Irandi. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ionara. Boa noite a todos que estão acompanhando esse nosso Evangelho. E o nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, os versículos de 1 a 11. A tentação no deserto. E vamos iniciar com a prece que será feita pela nossa irmã Ionara. Senhor Jesus, toda espiritualidade amiga presente conosco neste momento, nos ilumine e nos envolva em luz. Concede-nos entendimento e sabedoria para conduzirmos este Evangelho. Somos teus servidores e disseminadores, Senhor. Que nossas palavras sejam instrumentos de paz, que levem luz, consolo e boas energias a todos que delas se beneficiarem. Que assim seja. Obrigada, Ionara. Agora eu vou fazer a leitura dos versículos do texto A Tentação no Deserto. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Vamos passar agora as nossas considerações sobre cada versículo, iniciando com o Irandi. Amigos, vamos primeiro saber o que significa deserto, que tanto é falado no Velho e também no Novo Testamento, e também o que é tentação. Na Bíblia, o deserto é um local físico de aridez e, espiritualmente, representa um lugar de provação, purificação, dependência de Deus e encontro com o divino. Não é apenas punição, mas um período temporário de preparação, moldagem do caráter e revelação, onde o ser humano é confrontado com sua fragilidade e aprende a confiar na providência divina. E a tentação? Tentação é o estímulo, desejo ardente ou indução a um ato atraente, porém proibido, inapropriado ou moralmente reprovável. Pode originar-se da própria natureza humana,
uma cobiça, ou de influências externas, focando em satisfação imediata ou transgressão. O termo também se refere a testes de virtudes ou provas. Então, Irandir, a ideia de que Jesus foi intencionalmente conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo é um conceito teologicamente desafiador. No entanto, é exatamente isso que os evangelhos indicam. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1, Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Não é preciso muito tempo na caminhada cristã para descobrir que as tentações surgem com frequência. Nós podemos atestar isso nós mesmos, quando adotamos uma religião para seguir, seja ela qual for. Todas têm os códigos de conduta de acordo com o Evangelho do Cristo. Percebam como é difícil seguir os mandamentos logo que tomamos conhecimento deles. Tínhamos uma forma de viver, normalmente fora dos padrões evangélicos. Aí é quando entramos no deserto. Recebemos as tentações para desistir da nossa disposição para nos renovar. Jesus deixa um exemplo maravilhoso para nós de como e por que vencer as tentações que surgem. E vejam, ele foi levado ao deserto logo após ter sido batizado. O batismo representa optarmos por uma vida em Deus, nosso Pai. Exato, Silvio. Vamos ver então qual o significado de jejum. O jejum religioso tem sempre em vista o louvor a Deus. É uma mortificação da carne como ato de culto, uma renúncia em busca de uma aproximação de Deus, um gesto de sacrifício e controle dos desejos, a fim de alcançar um crescimento espiritual. Em outras palavras, é a renovação moral e espiritual que devemos fazer em nós mesmos. Não é uma questão de comer, mas mudança de estilo de vida, conforme os ensinamentos de Jesus. Obediência às leis de Deus. O jejuar não está relacionado com o material, mas com o espiritual. Na doutrina espírita, a passagem de Jesus jejuando 40 dias e sentindo fome, que está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 2, simboliza um período de intensa preparação espiritual e autodomínio antes do início de sua missão pública, focando na superação das necessidades materiais e tentações da carne. O jejum não é visto como autoflagelação, mas como um exercício do controle sobre os apetites físicos para fortalecer o espírito. O sentir fome demonstra que Jesus, revestido do corpo físico, tinha as mesmas necessidades que nós temos, por estar revestido de um corpo material. Mas vamos lembrar que tudo isso que é descrito é uma lição deixada por Jesus. Ele não tinha necessidade disso, apenas nos mostra como devemos agir nas circunstâncias que surgem em nossa vida. É muito interessante e importante sabermos desses conceitos. Vejamos o significado que tem o número 40, que é bem simbólico. O 4 representa na Bíblia o universo material, o mundo. E o 0 se refere à vida terrena, com as suas provações e dificuldades. 40 é o número que remete à purificação e significa o ciclo de uma geração. 40 dias foi o tempo que durou o dilúvio. 40 anos, o povo hebreu andou pelo deserto em busca da terra prometida. 40 dias, Elias e Moisés estiveram em preparação no deserto antes de realizarem a missão confiada a cada um por Deus. E 40 dias é o tempo que Jesus foi tentado no deserto. Nós, ao adotarmos uma vida baseada nos ensinamentos de Jesus,
que significa cumprir as leis de Deus, passamos por esse período de adaptação e purificação do nosso espírito imortal. Mas não vamos passar 40 dias ou 40 anos, mas várias e várias encarnações, vencendo nossas imperfeições e nos depurando, para criar em nós o reino de Deus. Então, o 40 em nosso entendimento é o período, e não o número de tempo que gastamos para nos aperfeiçoar e viver junto a Deus, cumprindo nossa caminhada e executando nossa missão. Analisando os versículos 3 e 4, vemos que para o Espiritismo a tentação não é um agente externo, um ser de chifres ou todo vermelho, mas sim um reflexo das nossas próprias imperfeições morais. O diabo se aproxima de Jesus em um momento de fragilidade física após 40 dias de jejum e o desafia a usar seu poder divino para saciar a própria fome, sugerindo que ele transforme pedras em pães. A resposta de Jesus, no entanto, estabelece uma prioridade espiritual sobre a necessidade biológica. Ele afirma que a existência humana não é sustentada apenas pelo alimento material, mas sim pelo alimento espiritual, pela obediência e pela conexão com a palavra que vem de Deus. É isso, Silvio. Veja como isso acontece conosco também. Nos momentos em que estamos fragilizados pelas necessidades físicas, nós somos tentados a fazer algo que vai nos trazer situações dificílimas. E quantos exemplos temos visto sobre isso? Um deles, podemos citar que uma pessoa que está passando fome com seus filhos, ele sente a tentação de roubar para saciar sua fome e de sua família. Ele não pensa que pode vir a ser preso e complicar ainda mais sua situação. Essa pessoa está numa posição difícil neste momento. Mas se ela elevar o seu pensamento a Deus e rogar com fé, algo que vai ser considerado um milagre vai acontecer. Por isso Jesus diz que nem só de pão vive o homem. Gente, precisamos crer mesmo. A fé faz os milagres acontecer. Não importa o que estejamos passando. Jesus está junto de nós. Vamos pedir a Ele o recurso necessário para as nossas necessidades, mas crendo que vamos conseguir. E os versículos 5, 6 e 7 proporcionam um encontro simbólico, pois a doutrina espírita não acredita na existência de um ser criado especificamente para o mal. Para o Espiritismo, conforme ensina o Livro dos Espíritos, não há demônios eternamente destinados ao mal, mas espíritos ainda imperfeitos, em diferentes graus de evolução, que podem influenciar e serem influenciados pelo mal. Assim, o diabo, na interpretação espírita, representa os espíritos imperfeitos e também simboliza nossas próprias fraquezas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o desejo do poder a qualquer custo. Ou seja, o diabo expressa a nossa falência moral e não o adversário de Deus, pois Deus não cria seres destinados eternamente ao mal, como já falamos. O pináculo é a parte mais alta do templo. Ao ser colocado ali, Jesus é posto em destaque, visível a todos. Entretanto, a situação não deve ser entendida como algo meramente físico, mas como uma prova de ordem moral. Temos aqui a tentação da vaidade espiritual, quando se pede que Jesus prove ser o Filho de Deus. Contudo, Jesus não se abala. Ele não coloca o Pai à prova, pois tem plena confiança na lei divina e na sua missão. Como vimos, Jesus foi tentado em um momento de vulnerabilidade, após 40 dias no deserto. Estava com fome, com sede e fisicamente debilitado. Ainda assim, não cedeu. Ele tinha consciência de sua missão e confiança nas promessas divinas. Assim, também acontece conosco. Quando a gente atravessa um deserto em nossa vida, como um problema financeiro, por exemplo,
Pode surgir a tentação de aceitar uma proposta ilícita como solução rápida. Nesse momento, somos convidados a escolher manter a honra e a integridade moral ou ceder ao caminho mais fácil e comprometer nossos princípios. Cabe a nós buscar seguir seus passos, atravessando nossos desertos com firmeza, fé e a confiança na vida futura, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser difícil, pois as tentações do mundo são grandes. Contudo, se perseverarmos no bem, a verdadeira felicidade, aquela que nasce da consciência tranquila e do progresso espiritual, será a nossa maior conquista. Também, Ionara, quantos dos nossos irmãos que passam por situações muito difíceis não são tentados a desistir de tudo e se jogar de algum lugar alto no intuito de resolver o que lhe aflige? Jesus está nos dizendo para mantermos a confiança em Deus, pois, como diz Maria, sua mãe, tudo passa, tudo passa. Não vamos desistir nunca da luta, pois com fé Deus vai suprir nossas necessidades e a dificuldade desaparecerá. E temos então outro desafio a que é submetido Jesus nos versículos 8 e 9. A tentação que experimentamos sobre a riqueza e o poder. Essa é forte. Quando cedemos a essa tentação para termos tudo isso, nos deixamos subjugar por alguém que consideramos poderoso e passamos a viver uma situação de mando e poder sobre outras pessoas, vivendo uma vida de muita fartura em todos os sentidos. Chegamos mesmo a adorar aqueles que prometeram e deram um pedaço do prometido, mantendo-nos em uma prisão que não nos atentamos estar. Porque o luxo, a luxúria, o dinheiro, o poder cegam aqueles que cobiçam cada vez mais. Então, controlados pelos ditos diabos, porque fazem muito mal às pessoas, nos conduzem como se fôssemos marionetes e cumprimos tudo o que mandam fazer, dando-nos sempre a migalha do que conquistam através dos atos que cometemos. Nenhuma riqueza ou poder é maior que a paz da consciência. Ao recusarmos o brilho do mundo, como nos deixou como exemplo Jesus nessa passagem, mesmo que estejamos passando pelo pior deserto, nunca devemos aceitar as facilidades que nos são mostradas por aqueles que aproveitam as situações dificílimas das pessoas para seduzi-las. Porque quando acordamos, se nos deixamos enganar pelo brilho do poder e do ouro, vamos chorar lágrimas ferventes que vão corroer nosso coração. Isso acontece muito em nosso mundo. Quantas moças jovens são seduzidas por aqueles que acabam por aprisioná-las no mundo da prostituição? Quantas não estão sendo traficadas? Quantos jovens não cedem à tentação do dinheiro fácil e caem no mundo das drogas traficando? Isso tudo que vemos é por conta da falta de conhecimento das leis de Deus. Falta de fé quando passamos pelas nossas dificuldades. Apeguemos-nos a Jesus e tenhamos fé. Vamos seguir o caminho que ele nos mostrou e teremos todo o mundo ao nosso dispor. Um mundo belo, cheio de alegria, paz e vivendo a verdadeira felicidade. Negar o mundo para viver com Deus. E fechando a tentação no deserto, temos os versículos 10 e 11. Jesus ordenando o afastamento de Satanás. O Espiritismo interpreta essa figura não como uma entidade demoníaca, externa e eterna, mas como a representação das imperfeições humanas e das influências de espíritos perturbadores que tentam desviar o indivíduo de sua missão superior. A ordem de afastamento simboliza a autoridade moral que o espírito alcança quando sua vontade está plenamente alinhada às leis divinas, demonstrando que o mal não possui poder real sobre aquele que já se despojou das paixões inferiores
e do orgulho. Jesus ensina que a verdadeira adoração não consiste em rituais externos, mas na conformidade da nossa vontade com a vontade do Pai, colocando os interesses da alma acima de qualquer proposta de poder ou glória terrena. Onde diz que o tentador se retira e os anjos passam a servir a Jesus, podemos ver com clareza a lei de afinidade e sintonia espiritual definida por Allan Kardec. Segundo essa visão, quando o homem resiste às sugestões do mal e reafirma seu compromisso com a retidão, ele altera sua própria psicosfera, tornando-se inacessível às influências densas que anteriormente tentavam subjugá-lo. A saída do diabo marca o fim da aprovação necessária para o fortalecimento do caráter, enquanto a chegada dos anjos simboliza o amparo dos espíritos superiores que sempre assiste àqueles que se mantêm fiéis ao dever. Esse serviço angélico representa a paz interior e o influxo de energias renovadoras que o indivíduo recebe após vencer uma batalha íntima contra suas próprias sombras, confirmando que o auxílio divino e a companhia de mentores espirituais são a consequência natural da persistência no bem e da vigilância espiritual constante. Então, minhas amigas Ionara, Silvia e queridos irmãos em seus lares, vamos ser firmes na fé que liberta, e através da coragem vamos enfrentar sem medo as vicissitudes que a vida apresenta, certos de que Jesus, através da espiritualidade amiga, nos sustenta em todos os momentos. Sigamos o Evangelho e evitemos todas as tentações que o brilho do mundo material nos traz. Nós devemos aproveitar a vida e aquilo que ela nos oferta, mas comedidamente, lembrando que existem muitos irmãos atravessando o deserto e necessitados da nossa força, da nossa mão, do nosso apoio. Então, distribuamos a nossa riqueza material e espiritual. Assim, as tentações não nos alcançarão e estaremos com os anjos do Senhor. Que a única tentação que tenhamos é de sermos caridosos. É com você, Silvio. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora vou pedir ao nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação da data. Querido Mestre Divino, queridos amigos espirituais, estamos muito felizes em termos chegado a esse momento do Evangelho e termos aprendido tanto de que nós precisamos seguir as leis divinas para sermos felizes. Que o brilho do mundo, por mais empolgante que seja, nós possamos parar, refletir e seguir, fazendo o bem, fazendo a caridade àqueles que precisam. Vamos levar esta vibração para todos os nossos irmãos. Que nós tenhamos muita força para resistir a todas as tentações que chegam no nosso dia a dia. E Jesus querido, mestre amigo, amigos espirituais, que possam colocar em nossas águas este fluir de cura para as nossas dores, para aliviar não apenas o nosso corpo, mas também o nosso espírito. Senhor, fica conosco agora e sempre, e muito obrigado a todos. Agradecemos ao Irandi e à Ionara pela cooperação e suas colocações, e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe.
Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.